Programa Cruzeiro em Letras, um programa realizado aqui pela ADF-FM, e teremos agora com Pietro Costa os caminhos da palavra. Bom dia, Pietro. Bom dia, Mauro. Bom dia, Andréia, queridos amigos e amigas da Academia Cruzeirense de Letras, né, estimados e estimados ouvintes. Hoje eu trouxe para a gente debater, né, algumas dicas de escrita preciosíssimas do Steven Pinker. Né? Steven Pinker, ele é professor de Harvard, né? Cientista cognitivo, linguista e psicólogo. Então, ele vai... no caso, eu tenho procurado a todo encontro, né, apresentar uma referência literária, bibliográfica, um ou mais, né? E hoje eu estou trazendo para vocês o guia de escrita, como conceber um texto com clareza, precisão e elegância, justamente do autor que eu acabei de comentar, o Steven Pinker. Né? Então ele vai relacionar algumas ideias visando mesmo nos orientar nesse processo, né? Nesse processo que é de criar um texto, de conceber um texto. Né? Primeiro, uma questão bastante usual. Né? Muitas pessoas, elas criaram uma visão estereotipada de que antigamente se escrevia melhor. Né? Aí ele põe essa ideia, esse mito em xeque. Na verdade, ele discorda veementemente dessa ideia. Né? E eu também. Primeiramente, né? A gente precisa ter em consideração que a língua é um processo, né? Ela resulta de uma dinâmica social. É um construto cultural coletivo. E como a língua ela resulta de um processo social, de uma coletividade, ela é por natureza, por excelência, ela é fluida. Né? A língua é dinâmica. Então, a língua é um fenômeno coletivo e dinâmico. Está sempre suscetível de mudanças, de aprimoramentos. Né? E a par disso, a nossa memória, além de ser falha, né, ela é extremamente seletiva. Então, quando a gente tende a lembrar de determinadas datas, associando com aquilo que nos impressionou, né? Com aquilo que entendemos que é bom, que é positivo, que é edificante. Então, a nossa memória, poderia dizer que é como uma peneira que vai capturar apenas os diamantes. Né? Então, entendo, né, salvo o melhor juízo, né, entendo que não dá para comparar. Antigamente, cada data vai ter a sua característica, vai ter os seus próprios diamantes, né, os seus próprios tesouros da literatura, da poesia, da crônica, do romance, de acordo realmente com a cultura da época, com as tradições vigentes, etc. Né? Então ele desmistifica essa noção e eu acompanho e complemento esse entendimento dele. Né? Uma outra dica que também considero da mais alta relevância, né, para os escritores, é uma dica para a gente evitar um vício muito determinado, muito específico, que é fugir do jargão da sua área de conhecimento. Né? Então, reforço novamente que a língua é um processo coletivo de criação. Né? E ela é uma codificação. Né? A língua nada mais é do que uma codificação historicamente redigida pelos povos. Então você vai ter o português, vai ter o inglês, etc., o próprio latim, que já é a chamada língua morta. Né? Então as línguas são códigos historicamente redigidos, elaborados. E as linguagens, né, elas procuram, as linguagens, aplicar essas regras codificadas. Né? Então nós vamos ter a linguagem comum, ou ordinária, ou também natural, né,
que por excelência ela é repleta de ambiguidade e vagueza, né? Até porque inserido dentro de um contexto cultural, e vamos ter as linguagens particulares, né? Que são ainda mais estritas e procuram depurar os defeitos da linguagem natural. Por exemplo, as linguagens técnicas, por exemplo, a linguagem da medicina e do direito, né? E como eu sou formado em direito, eu vou falar um pouquinho dessa área, né? No direito, é muito frequente o uso de palavras técnicas e, por conta disso, muitas vezes pouco inteligíveis, pouco compreensíveis ao cidadão comum, né? São realmente, muitas vezes, você vê nas petições, né, que realmente a peça processual que o advogado dirige, né, ao Estado juiz, que tem o poder de dizer o direito, para defender o interesse de uma determinada parte. Então a gente vai ver muito nas petições e também nas sentenças, né, que são manifestações de vontade de conhecimento por parte do juiz, dos colegiados tribunais, etc. A gente muitas vezes vai ver pérolas rabolísticas, né, que infelizmente não vão ter a necessária clareza, objetividade, e comprometem o próprio acesso à justiça, que é uma garantia do cidadão. Então, existe uma tendência cada vez mais evidente e necessária de se buscar no discurso jurídico uma maior clareza e evitar, não é, o uso exacerbado e exagerado de expressões pouco afeitas ao cidadão comum, né? Eu vou citar alguns exemplos para a gente ver como muitas vezes se criam obstáculos necessários entre as instituições e o cidadão, né? Alguém sabe o que é ergástulo? Não. Cadeia. Ergástulo público, cadeia pública. Exordial. A Regina acho que vai saber, né? Exordial. Tem a ver com numeração, né? É a denúncia. Exordial acusatória. Pode chamar também de peça pórtico. E tem outros sinônimos, outras denominações. Realmente, né? o povo tem que estar mais simplificado o negócio. Cônjuge superstite. Eu já ia processar o cara umas 3, 4 vezes só para ele tentar falar no processo, amigo. Você tá me xingando? Fala, criatura. Cônjuge superstite. Consorte superstite. Consórcio? Superstite. Consorte superstite é o viúvo. Cônjuge superstite é viúvo. Que quando você falou cônjuge, eu ia falar porque cônjuge tinha relação, mas o outro já não peguei. Cártula chequica. Nossa. É isso aí também. Definitivamente. Só pelo raciocínio lógico mesmo, né? O cheque, eu tava de chequica. A linguagem técnica de cada área, né? Aerópago. Aerópago. Aerópago? É. Tem a ver com... É o tribunal. Aí, por exemplo, é Celso Pretório. É o Supremo Tribunal Federal, Celso Pretório, Corte Sodalícia, enfim, tem várias denominações. E isso tudo em termos jurídicos, né? Que é uma linguagem particular. Mais técnico e particular. Assim, toda área tem essa linguagem técnica. Então, na medicina também. Cada área. Exato. Então o Steven Pinker, ele traz isso como orientação para os escritores para fugir, porque o escritor não persegue ser compreendido, claro, alcançar o público, a sua mensagem, né? Então a linguagem ela não pode servir como instrumento, de poder assim que causa essa separação. Na verdade, ela tem que ser uma ponte, né? Porque se não há entendimento, não houve comunicação. Exatamente, é pressuposto, né? Aí eu trouxe, vou comentar sucintamente, eu trouxe 3 exemplos aqui, né? Um exemplo, esse aqui foi em setembro de 2017. O juiz usou a poesia na decisão sobre a estátua de Manuel de Barros, né? Esse ficou famoso. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul ajuizou o cumprimento de sentença contra o município de Campo Grande, para impedir que a estátua fosse instalada na Avenida Afonso Pena, né? Aí, aqui um exemplo, né?
Antes de proferir sua decisão, o juiz David Oliveira destacou que as decisões judiciais não costumam abrigar a poesia, mas neste caso ela trouxe um pouco de leveza à aridez do processo do direito. Abre aspas. É uma flor nascendo na fresta de uma pedra. Talvez seja o efeito Manuel de Barros, de fazer brotar beleza nos locais mais improváveis. Né? Um poeta amante da natureza, materializador de abstratices, exímio desengavetador de palavras, profundo conhecedor do delírio lúcido. Será que ele iria querer se meter em tamanha confusão para ficar sentado no centro da cidade, em frente ao hotel de trânsito dos oficiais? Né? Então, eu vou até postar nas redes, no meu blog, até nos comentários depois do programa, esses links para quem tiver interesse, né? Mostrando que a linguagem jurídica ela não pode representar um instrumento de poder que perpetua e afirma desigualdades. Ela tem que ser realmente uma ponte, né? Promover a comunicação até como uma forma democrática, não é? De o jurisdicionado, o cidadão comum, ter o acesso, ter uma perfeita compreensão dos seus direitos e deveres que estão ali sendo submetidos a debate numa demanda judicializada. Né? Então tem esse caso aqui, do caso do pedreiro contratante atuando em causa própria. Né? Isso foi na Justiça do Trabalho, então teve advogados, eles litigaram entre si, e a juíza do trabalho, doutora Tatiane Pastorelli Dutra, utilizou uma linguagem bastante acessível. Né? Dispensou mesmo o chamado juridiquês. Né? E outro caso aqui, o advogado peticionando em versos e o juiz decidido em prosa e poesia. Tá? Então é uma dica que eu realmente endosso, né, para os escritores fugirem, na medida do possível, do jargão de sua área de conhecimento, que pode comprometer a clareza. Né? Mas ao mesmo tempo a gente tem essa compreensão que o direito, entre outros, a medicina, portam linguagens particulares. Né? A ideia é justamente reduzir, diminuir os defeitos da linguagem natural, a ambiguidade, da vagueza, para ser mais claro possível. Não é eliminar. O latim tem a sua importância, a gente não pode ficar naquele universo muito prolixo e de uma forma que acabe sendo tão distante para o cidadão comum. Outra dica, já finalizando, né? Evite transformar verbos em substantivos. Né? Ele dá até um exemplo: o fechamento brusco da peça pode ocasionar a quebra de suas dobradiças. Por que não uma frase mais simples? Fechar a peça bruscamente pode quebrar suas dobradiças. Né? Para que todo esse floreio, né, desnecessário? Diminua a distância entre palavras relacionadas entre si. Um exemplo conhecido, sem desmerecer, é o hino nacional. Né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Na ordem, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Né? Ele cita também, sem desmerecer, é mais uma mensagem para o escritor que está principiando na sua jornada. Né? Ele cita os Lusíadas também, evidentemente sem desmerecer. A partir do momento que floreia é literatura. Aí, um texto científico, por exemplo, não pode florear. Tem que ser só embasado. Exatamente. Use as vozes passiva e ativa para dirigir o olhar do leitor para o que interessa. Né? Então, dois exemplos aqui que eu colhi. Helicópteros foram levados ao local do incêndio. Né? No caso, o foco não é o infausto acontecimento, o incêndio. Esse é o foco. A gente não precisa saber quem eram os pilotos, né, do helicóptero. E outro caso aqui, que a gente vê muito em jornais e tal, 25 milhões, por exemplo, de reais foram desviados de uma empresa estatal. Já que eu acho que a voz, que o uso aqui da voz passiva, ele pode causar a impressão que está sendo sonegado informação de interesse público. A gente quer saber quem desviou, qual foi o autor do delito, ou a organização autora do delito. Né? Que é uma informação que nos interessa, não é verdade? Use sinônimos para não repetir palavras, mas não exagere na dose. Né? Usar sinônimos demais pode reforçar a impressão de pouca densidade. Né? E ter cuidado na ordem para evitar problemas de vagueza. Né? E, por final, tomar cuidado com ambiguidades sintáticas. Né? Um exemplo aqui: a polícia cercou o ladrão
do banco na Rua Santos, né? Aí a dúvida, o ladrão, qual banco, né? O banco é da Rua Santos ou ele está em outra localidade? Ele foi secado em qual localidade? Qual banco e qual localidade? Da praça ou banco financeiro, né? Exatamente. Então são dicas aí do Steven Pinker, professor de Harvard, linguista, né? Cientista cognitivo e psicólogo, que a gente trouxe para vocês mais uma vez, apresentando essa referência. Guia de escrita, Steven Pinker, editora Contexto. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pietro. E é isso aí, galera. Estamos aqui, mais uma vez, programa Cruzeiro em Letras. Lembrando que vai ter o sorteio no final do programa do Prana Brisa, poesia da Ana Magalhães. E daqui a pouco teremos nossa entrevista com o cineasta Nirton Venâncio. Ele já está chegando, galera. Se prepara, façam perguntas, compartilhem e tudo mais, beleza? Daqui a pouco voltaremos com o programa Cruzeiro em Letras.